Ouçamos, meus irmãos, aquilo que Deus tem a nos dizer através do seu servo. Bom dia, amada igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que felicidade é podermos estar aqui mais uma vez, no domingo, como o maestro bem disse, o primeiro dia da semana, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, tendo essa liberdade de falar como Ele é bom, como Ele é santo, como a misericórdia dEle dura para sempre. Como é bom podermos ser conduzidos a este momento de adoração por uma orquestra tão bem organizada, tão linda. Isso reflete o amor de Deus entre nós. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 6 ao 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em vós mesmos, em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimem de fazer o bem. Vamos orar mais uma vez? Cristo Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por preservar essa palavra preciosa, em que nós podemos meditar e aprender a como viver uma vida santa, uma vida de devoção ao Senhor. Neste momento, Pai, tire de nossa mente toda distração, toda ociosidade, mas que, pelo contrário, o nosso pensamento, o nosso intelecto venha estar cativo à palavra do Senhor e que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti nessa manhã. Essa é a oração que a Tua igreja diz. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz? Amém. Irmãos, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante presente na nossa vida. É um tema que afeta todos nós de forma direta, de forma intrusiva, de forma intrínseca ao ser humano. Nós vamos falar sobre brain rot. E eu pergunto, alguém sabe o que significa brain rot? Se você sabe, pode levantar a mão. Não precisa ficar com vergonha. Muitas pessoas sabem o que é brain rot. Brain rot, irmãos, é uma palavra que foi eleita pela Universidade de Oxford no ano passado como a palavra do ano. É uma palavra que é um termo, na verdade, que vem da junção de duas palavras do inglês: brain, que significa cérebro, e rot, que significa podre. Ou seja, brain rot significa literalmente um cérebro podre, uma mente que foi apodrecida, uma mente que foi corrompida por conteúdos rasos, por conteúdos superficiais, que não geram em nós uma vontade de caminhar, de procurar mais, de avançar. É isso que essa palavra significa, e essa foi a palavra escolhida pela Universidade de Oxford para resumir toda a humanidade no ano de 2024. É uma expressão informal que se refere à deteriorização mental, intelectual, consumo excessivo de conteúdos superficiais. Quantos de nós, irmãos, não passamos horas e horas no Instagram, no TikTok, nas infinitas passagens de dedo em que os vídeos vão vindo e indo, indo, e o nosso tempo também vai. E a nossa mente vai ficando presa àquilo,
vai sendo escravizada pelo conteúdo simples, que não nos estimula? Quantos de nós, ao invés de escrevermos um texto elaborado, um texto bonito, que requer de nós uma inteligência, não preferimos pedir ao nosso velho amigo ChatGPT, a inteligência artificial, para escrever um texto por nós? Quantos de nós, mesmo descansando em nossas casas num domingo, sentimos cansaço mental, um estresse, porque nós passamos longos períodos sendo estimulados, nosso cérebro não para? Tudo isso, irmãos, é brain rot, é a destruição do cérebro humano. Hoje nós vamos falar sobre isso porque é algo urgente que nós devemos falar no nosso tempo. A nossa mente, irmãos, enquanto a mente de filhos de Deus, ela tem que ser renovada todos os dias, assim como nós aprendemos na carta aos Romanos. Nossa mente deve ser uma mente saudável, uma mente dedicada ao Senhor, e por isso hoje nós vamos falar desse tema, o perigo da ociosidade. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é escrita pelo apóstolo Paulo. Já no verso 1 ele diz: Paulo, Silvano, aos irmãos em Tessalônica, e foi escrita por volta dos anos 49 a 51 depois de Cristo, enquanto Paulo esteve em Corinto. Como nós sabemos disso, nós lemos em Atos 18 o relato dessa passagem, em que Paulo esteve em Corinto e escreveu diversas cartas. A cidade de Tessalônica, irmãos, era uma cidade muito importante nas ilhas gregas. Ela era a capital da Macedônia. E por ser uma capital, nós talvez possamos ter até mesmo uma ideia de como era, porque nós vivemos em uma capital. Era uma cidade cosmopolita, com pessoas de diversas etnias, pessoas de diversos povos, e também naquela cidade eram adorados diversos deuses, principalmente os deuses gregos e os deuses romanos. Então, naquela cidade não havia uma adoração ao Deus de Israel, ao nosso Deus, mas aos deuses gregos. Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atenas, Hefesto, tantos outros, Júpiter, Saturno, são os deuses romanos, deuses falsos. E o intelecto daquele povo era totalmente influenciado pela filosofia grega. Então, qual que é o tema principal dessa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses? Ele vai falar a respeito da segunda vinda de Cristo. Ele vai falar que antes de Cristo retornar, a igreja seria precedida por uma apostasia. O que é uma apostasia? É o abandono da fé, é renunciar às verdades do Evangelho, e ao invés de falarmos bem, de proclamarmos as boas novas, agora é simplesmente falar mal de Cristo, denegrir a imagem do Senhor. Isso é apostasia. E Paulo vai falar sobre isso nessa carta. Entretanto, ao mesmo tempo que ele fala sobre o retorno de Cristo e essa apostasia, ele também fala que quando Cristo retornar, ele iria trazer um renovo à igreja. Ele iria restaurar a fé dos oprimidos, daqueles que eram marginalizados pela sociedade. E vejam bem, irmãos, muitos cristãos naquela época interpretaram mal o que Paulo estava dizendo. Eles pensaram da seguinte forma: bem, se Cristo está voltando e ele vai nos renovar, e iremos reinar com ele, então não preciso mais trabalhar. Agora eu posso viver de maneira desregrada. Esse era o contexto dessa carta. Esse era o contexto que essa igreja estava vivendo, essa breve igreja, recém-formada igreja, estava vivendo nos primórdios do cristianismo. Então Paulo ele vai escrever essa carta para tranquilizar os que estavam com medo da vinda de Cristo, para fortalecer a igreja em meio à perseguição e para lidar com esses problemas que eram gerados pelos irmãos preguiçosos e ociosos. E hoje nós vamos nos ater ao terceiro motivo da escrita, que diz respeito à ociosidade. Acompanhem comigo novamente o versículo 6, nós vamos lendo verso por verso, nós vamos meditarmos um pouco no que o Espírito quer nos dizer. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós. Paulo, ele começa essa sessão não com um pedido, mas com uma ordem. Ele fala: afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. O que significa esses irmãos que vivem sem trabalhar? A palavra usada aqui no original grego é uma palavra muito mais profunda do que simplesmente não trabalhar. É uma palavra que diz respeito a pessoas que vivem de forma desordenada, pessoas que vivem de forma desregrada. Paulo ele está nos dizendo, irmãos, que
Aqueles irmãos que vivem de forma desordenada, eles não vivem de acordo com o que foi ensinado pelos apóstolos. E, portanto, desses irmãos, nós deveríamos nos afastar, nos distanciar. Todos nós conhecemos, queridos, alguém que vem à igreja, que adora o nome do Senhor, que participa dos cultos, dos eventos, mas que na sua vida pessoal não vive uma vida de piedade, uma vida que busca a santidade diante do Senhor. Todos nós conhecemos pessoas, e eu sei que talvez até venha na mente de vocês a imagem, o nome dessa pessoa, que canta louvores a Deus, que com seus lábios entoam cânticos no domingo, mas que durante a semana as palavras mais torpes e mais terríveis saem das suas bocas. No tocante a essas pessoas, Paulo ele é objetivo: se afastem delas. É interessante porque Paulo ele não diz apenas para nós nos afastarmos, mas ele pede em nome de Jesus. Ele impõe uma urgência, algo que é urgente: se afastem em nome de Jesus dessas pessoas. Irmãos, se afastar daqueles que mancham o evangelho não é a princípio algo ruim para o cristão, mas é algo que denota em nós todo o nosso zelo, a nossa devoção à palavra do Senhor. Um cuidado especial que nós temos quanto ao nosso testemunho pessoal e ao testemunho que estamos dando a respeito da palavra do Senhor. Paulo, ele trata esse pecado com seriedade. Ele chega ao ponto de clamar que nós nos afastemos daqueles que vivem de maneira indigna do Evangelho. Mas será que nós temos conseguido viver assim? Afinal, muitos desordeiros, muitos desordenados, ainda assim são nossos colegas. Apesar de nós nunca os vermos servindo ao Senhor, envolvidos no culto, preocupados com a expansão do reino de Deus, ainda assim nós os consideramos nossos amigos queridos. Paulo ordena: vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. Ele não pede, ele ordena. Irmãos, cabe a nós obedecermos ou não o que está escrito na palavra do Senhor. Se quisermos ter zelo pela palavra do Senhor, se quisermos honrar a Deus com as nossas ações, com o nosso agir, precisamos não apenas trabalhar para Cristo, mas nos afastar daqueles que de forma intencional vivem de forma preguiçosa. Pessoas que querem receber, mas não querem dar. Cristo já disse para nós, através do relato em Atos 20, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Portanto, irmãos, se afastar daqueles que não querem dar, mas apenas receber, isso não nos torna cristãos boçais, cristãos rudes, mas sim revela em nós um caráter obediente à palavra do Senhor, um caráter preocupado com o nosso testemunho de fé. Amém? Avançando no texto, no versos 7 e 8, acompanhem comigo. Porquanto vós mesmos sabeis como deveis agir, como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo ele vai continuar essa exortação agora, dando o próprio exemplo dele, dizendo aos cristãos para segui-lo, para imitá-lo. Interessante porque ele não diz: sigam o meu exemplo, mas ele diz: siga o nosso exemplo. Paulo ele não está se referindo só a si mesmo, mas ele está se referindo a todos os apóstolos que foram instituídos por Deus. Ele estava dizendo: nos imitem, sigam o nosso exemplo. E qual foi o exemplo deixado por ele, irmãos? Nenhum apóstolo viveu de forma desordenada ou ociosa durante as suas vidas. Paulo, após a sua conversão, ele se tornou um grande missionário. Ele viajou pelo mundo falando do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não era uma pessoa ociosa. Ele não perdia o seu tempo com futilidades. Pedro dedicou a sua vida a ensinar as verdades do Senhor. Viajou por diversos locais, Antioquia, Corinto, Roma. Ele não era uma pessoa ociosa. Ele trabalhava pelo reino de Deus. João pregou na Ásia Menor, foi exilado, recebeu a revelação de Deus, o Apocalipse. Não era uma pessoa ociosa, ele vivia trabalhando pelo Senhor. O que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo, que estando conosco corporalmente, não deixou de trabalhar um dia sequer. Ele viajava entre as cidades, pregando, curando, exortando as pessoas.
não era uma pessoa ociosa, era uma pessoa que trabalhava pelo reino de Deus. Eu me pergunto, irmãos, diante de tantos exemplos, de tantos ensinos que Cristo e os apóstolos deixaram para nós, será que nós, cristãos do século 21, estamos vivendo de maneira ociosa ou estamos trabalhando pelo reino de Deus? Será que nós estamos nos preenchendo de coisas fúteis, de coisas sem sentido? Ou será que nós estamos trabalhando em prol da expansão da palavra de Deus, da salvação de almas? A palavra diz em Mateus 9,37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Irmãos, nós temos que entender que nós somos esses obreiros que a palavra diz. Nós somos aqueles que somos convocados por Cristo para trabalhar por Ele e para Ele durante todo o nosso tempo nessa terra. Mas eu sinto dizer, quem está ocupado nas infinitas passagens de dedo no Instagram não está vivendo desse acordo. Não está tendo o seu tempo preenchido com as coisas de Deus, mas está perdendo o tempo com as coisas fúteis. Quem está se ocupando com celulares, com redes sociais, não me interpretem mal, irmãos, mas eu digo aqueles que denotam tempo excessivo, não conseguem se concentrar nem mesmo numa leitura da palavra do Senhor, não conseguem nem ao mesmo fazer um devocional pela manhã ou à noite, porque sentem a necessidade de voltar ao vício. A mente já está apodrecida. Irmãos, nós não podemos nos enganar. O diabo e os demônios, eles não têm Instagram, eles não têm TikTok. Eles devotam a vida deles para levar mais pessoas para o inferno junto com eles, porque já estão condenados. E nós, os filhos de Deus, os chamados, geração eleita, nós estamos perdendo o nosso tempo, enquanto o inimigo está dando todo o esforço dele para enganar as pessoas. Irmãos, nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus, agir segundo o querer do Senhor para nós. Qual que é o querer do Senhor para nós? Que vivamos de acordo com a tradição deixada para nós. Tradição de trabalhar para o Cristo, de não nos distrairmos, de dedicarmos uma vida ao Senhor. A palavra diz, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Sem fadiga, irmão, significa sem cansaço, sem reclamação. Não adianta nós trabalharmos para Cristo, mas trabalharmos reclamando. Não adianta, irmãos, nós agirmos em prol do reino, mas com murmuração. Nos lembremos da história dos israelitas, que durante 40 anos peregrinaram no deserto por causa da sua reclamação, da sua murmuração. Eles, por mais que estivessem construindo o tabernáculo, atravessando o Mar Vermelho, cumprindo a lei, a todo momento eles reclamavam, murmuravam contra Deus e contra o seu servo Moisés. E por isso eles foram punidos pelo Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos chama a vivermos de maneira esforçada, de maneira digna, sem murmurações. Seja, irmãos, na nossa vida na igreja, seja na nossa vida pessoal, na nossa casa, nas nossas empresas, faculdades. Não devemos viver com fadiga e reclamações. Qual que é a finalidade, irmãos, então, de Paulo, para que nós vivamos assim? Qual que seria a finalidade? Não sermos pesados para ninguém. O que significa ser pesado? Alguém pesado é alguém que depende do outro para tudo. Uma pessoa que não consegue caminhar de acordo com os seus próprios pés, mas que precisa o tempo todo de ajudas, de benefícios, de direitos e, por fim, acaba se tornando uma pessoa dependente. Irmãos, precisamos ter cuidado para que nós não nos tornemos um peso para outras pessoas. Aqueles que são pesados para os irmãos, eles acabam por cair novamente no erro da ociosidade. O erro da ociosidade leva a uma dependência, a um conformismo, que por sua vez leva à preguiça, que em última instância é um pecado. Então, irmãos, devemos tomar esse cuidado. Devemos nos lembrar do Provérbio, capítulo 6, que diz, vá ter com a formiga ao preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida, no tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Irmãos, nós não podemos nos enganar.
A preguiça, a estagnação, a dependência, a ociosidade não são palavras que devem estar na vida do cristão. Nós somos chamados a sermos trabalhadores, a sermos dependentes sim, mas dependentes de Deus, o qual nos traz a provisão, nos traz a direção correta, como agir no momento correto. Nunca, irmãos, em toda a Escritura, nós vamos ver algum versículo nos convidando a sermos ociosos, a sermos estagnados, parados, acostumados. Não. Sempre Deus está reafirmando o compromisso nosso por trabalhar para o seu reino. Irmãos, que nessa manhã Ele retire da nossa consciência a ociosidade, a estagnação. Não sejamos paralisados pelo bem-estar, pelo conforto, mas incomodados pelo Espírito para agir em prol de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o texto vai continuar no verso 10 e 11. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Irmãos, quando nós lemos esse versículo, talvez, pode até parecer que ele foi escrito para a igreja brasileira do século 21. Irmãos, Paulo está denunciando um problema causado por aqueles que se recusavam a trabalhar e que viviam de forma ociosa. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Esse versículo, irmãos, por mais que ele pareça duro, ele é didático, ele nos ensina algo. Paulo está dizendo que até mesmo para recebermos a provisão do Senhor, ainda assim nós temos que trabalhar. Para que vivamos em abundância, sem necessidade, sem falta, sendo agraciados por Deus a todo tempo, é necessário que nós não vivamos de maneira largada, de maneira ociosa, mas sim trabalhando. Assim como na época do apóstolo, hoje ainda há pessoas que querem receber bênçãos, querem receber o sustento de Deus, mas não estão dispostas a trabalhar para isso. Muitos pensam, muitos esperam de Deus uma posição apenas de provedor, alguém que dá. Entretanto, irmãos, até mesmo para recebermos do Senhor algum presente, é necessário vivermos uma vida justa, honesta e trabalhadora. Devemos nos lembrar que o próprio Jesus era um carpinteiro, alguém que trabalhou em Nazaré por aproximadamente 30 anos. Paulo, que escreveu essa carta, um construtor de tendas, não negligenciou o seu trabalho, mas ele foi abençoado por Deus e usado por Deus enquanto estava trabalhando. Mateus, um cobrador de impostos, uma profissão mal vista naquela época, ele não negou o seu trabalho durante a vida, somente quando Cristo o convocou a trabalhar para ele. Irmãos, exemplos nós temos diversos na Escritura. Pessoas que viviam suas vidas, que tinham seus trabalhos e eram abençoadas por Deus. Portanto, irmãos, nós não podemos viver de modo ocioso, principalmente quando falamos a respeito de trabalho. Não podemos negligenciar que Deus quer sim prover para nós o sustento, mas até mesmo quando estamos certos da sua provisão, não devemos aguardar de braços cruzados, deitados, porque dessa forma nós estaremos até mesmo abusando da misericórdia, da bondade do Senhor. O texto diz: fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular uns dos outros. Irmãos, um versículo tão singelo, mas com tanta profundidade. Depois de ter dito sobre não negligenciarmos o trabalho, de agir passivamente para com Deus, Paulo agora ele vai alertar sobre um perigo terrível, o perigo da fofoca. Ora, de onde que provém a fofoca, irmãos, senão de uma mente que está ociosa, de uma mente que não tem com o que se preocupar. Porque se nós trabalhamos todos os dias, se nós nos dedicamos ao nosso emprego, não temos tempo, não temos intelecto para pensar a respeito dos outros. Se trabalhamos por Cristo, visamos almas, nos preocupamos com o próximo, não temos tempo de pensar a respeito de outras pessoas de forma vã. Não podemos agir assim, irmãos, dessa forma, intrometendo na vida das pessoas, buscando falar dos irmãos, com fofoca, coisas que não são do nosso interesse. Antes, irmãos, nosso pensamento deve estar em Deus, como satisfazer a sua vontade.
Quando estamos pensando em Deus, quando estamos pensando no seu reino, nas boas novas de Jesus Cristo, então não nos resta intelecto para pensar em fofocar do outro, para entrar na vida do outro, para saber demais ou falar demais. Portanto, irmãos, só fofoca aquele que não tem o que fazer na sua vida pessoal e na vida pessoal do reino de Deus. Como descobrir se uma pessoa tem se empenhado pelo Evangelho? Escute o que ela tem a dizer. Se da sua boca saem palavras de gratidão, de honra, de submissão a Deus, essa pessoa é um servo de Cristo. Mas se de sua boca saem críticas, saem coisas negativas, palavras de baixo calão, irmãos, se afastem dessa pessoa. Se afastem dessa pessoa e orem pela vida dela. Como não fofocar, irmãos? Como não nos intrometer na vida dos irmãos? A resposta é bastante simples, ocupando a nossa mente em Cristo. A Bíblia vai nos dizer em diversos versículos sobre pensarmos em Deus, agirmos de acordo com o que Ele tem nos ensinado. Hebreus 3:1, portanto, irmãos, participemos do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Efésios 4, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Colossenses 3, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Colossenses 3, novamente, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor. Salmos 34, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 2 Timóteo 2, evite as conversas inúteis e profanas. Irmãos, os textos são muitos, que condenam os falatórios desnecessários, as fofocas. Textos que nos auxiliam e nos instigam a buscar mais a Deus, a ocupar a nossa mente nele, a cumprir os seus mandamentos, trabalhando na obra do Senhor. Será, irmãos, que nessa manhã nós temos agido conforme o que nos ensina Paulo? Ou será que nós temos dedicado o nosso tempo à ociosidade, aos falatórios inúteis? Será que estamos aguardando de braços cruzados o agir milagroso de Deus, sendo que o próprio Senhor nos convocou para o trabalho? Irmãos, que Deus nos perdoe pelo nosso agir, pela nossa negligência, quanto ao nosso chamado. Que possamos dedicar nosso tempo, nosso esforço para Cristo. Foi assim que Ele nos ensinou em Mateus 6. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Que possamos, irmãos, nessa manhã, perder a nossa vida para as fofocas e para a ociosidade, mas achar a nossa vida no trabalho e na dedicação ao reino de Deus. Amém? Caminhando, então, para o final dessa exposição, Paulo agora ele vai falar no versículo 13, quanto a vós, irmãos, jamais desanimem de fazer o bem. Depois dele nos alertar dos perigos da ociosidade, depois dele nos alertar sobre a preguiça, o comodismo, nos alertar sobre os falatórios desnecessários, a fofoca, agora ele vai nos instruir, nos dar um alerta final. Jamais descansem de fazer o bem, jamais desanimem de fazer o bem. Paulo ele está nos dizendo que mesmo que entre nós hajam irmãos mexeriqueiros, mesmo que há pessoas ociosas que não trabalhem pelo reino de Deus, mesmo quando estamos rodeados por pessoas que não querem gastar o seu tempo e esforço por Deus, ainda assim nós não podemos desanimar de fazer o bem. Não desanimar de servir a Cristo, não desanimar de falar do amor de Jesus, de falar a todo aquele que consegue escutar. É me preocupar com o próximo, ter empatia, mesmo quando o mundo insiste que é cada um por si, numa época em que o individualismo cresce absurdamente na nossa sociedade, é olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, de piedade, assim como Cristo nos ensinou. É me compadecer da dor de uma mãe que perdeu o seu filho, mesmo esse filho sendo um bandido da pior espécie. Nunca nos desanimar de fazer o bem, tal como Jesus nunca desanimou. Jesus foi perseguido, expulso do templo, crucificado, morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não desistiu de fazer o bem. E ele deixou um exemplo para nós, um legado. Não desanimem de fazer o que é certo. Amém? Irmãos, 5 aplicações práticas para nós colocarmos nessa semana, para aplicarmos essa semana. Pratique a disciplina da utilidade. Fuja da ociosidade. Irmãos, nessa semana, procure ler mais a Bíblia. Procure orar.
Quando vier a vontade de assistir um Reels, porque a vontade vem, não assista. Abra a Bíblia, leia um versículo, medite naquele versículo durante o dia. Segundo, valorize o esforço e o trabalho honesto. Irmãos, valorize o que você faz. Dê valor ao seu trabalho, porque o seu trabalho é fruto de Deus. É uma bênção que o Senhor te deu. Não reclame, não murmure, mas agradeça ao Senhor. Terceiro ensinamento, aplicação, afaste-se da influência negativa. Irmãos, influência negativa existem pessoalmente, existem influências negativas virtualmente. Pessoas que nós seguimos na internet, que trazem notícias ruins, notícias terríveis, a gente segue aquele tipo de gente. Pessoal, não sigamos essas pessoas. Vamos seguir pessoas que falem do amor de Deus, pessoas que falem da obra de Cristo, que reanimem a nossa fé no nosso coração. Quarta aplicação, vamos lutar contra o conformismo, a dependência desnecessária. Irmãos, vamos depender apenas de Jesus, vamos depender de Deus. Vamos orar todos os dias: Senhor, me ajude a depender mais de Ti. Me ajude, Pai, a enxergar a minha pequenez e a Sua supremacia na minha vida. E, irmãos, a quinta aplicação, não desanimemos de fazer o bem, mesmo que os outros não façam. Mesmo que nós cheguemos a uma roda de conversa em que as pessoas falam: essa notícia é terrível, tal coisa terrível aconteceu. Irmãos, não participemos disso. Falemos: o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira e Ele mandou o seu Filho. Sejamos diferença, irmãos, onde quer que nós estivermos. Essa é a oração que nós fazemos. Amém.